O que eu venho dizer para vocês aqui nesse vídeo talvez seja uma das informações mais sérias e mais importantes que eu já poderia ter dito para vocês. Um ex-funcionário da Área 51 teve que sair de lá devido a problemas de saúde e ele revelou algumas coisas em um telefonema. E ele falou sobre os seres que comandam o mundo. O que eu vou dizer para vocês requer estudo, você precisa estudar. Você não pode ficar apenas nas minhas palavras, porque o que vai acontecer é algo muito, mas extremamente destrutivo. E quando eu falo de destruição, estou falando da humanidade. Aproximadamente 1/3 da humanidade irá ser assassinada de diversas formas, principalmente com a guerra e com bombas, mas também com algumas outras coisas. Eu vou colocar aqui o áudio para você ouvir. You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or I don't know. it has to be something, though. Well, did you hear? Now, you tell me because you were listening. That was awful strange. There was a really weird guy on the air when it went off? Yeah, real weirded out. Like, going sort of sounding paranoid, Yeah. schizophrenic? Like crying and everything. Yeah. Yeah. And how far into the conversation was it when it went off? Just a couple, about 15, 20 seconds, I'd say. Oh, you Like guys that. missed it. You really missed a call then, and I've got a feeling somebody didn't want you to hear it. Yeah, because it was really strange. All of a sudden, I'm hearing Mark Furman when I All right. Well, the network, of course, went immediately to a backup tape while we tried to figure out what blew up here. The transmitter went. So that's what you heard suddenly, for some unknown reason. I've never seen it do this in all the years that we've been on the air. I have never seen the transmitter in this way just simply fail, massively fail, like a massive heart attack of some kind.
Então percebam que o negócio é muito mais sério do que se pode imaginar. Tudo que eu já venho falando aqui apenas se confirma. Quem são esses seres? Não são alienígenas. Os alienígenas foram inventados pela mídia, pela NASA, etc e tal, pelos próprios senhores do mundo. Essa imagem dos alienígenas que sai na televisão, cabeçudo assim, com olho e tal, são apenas para enganar toda a população, fazendo-a pensar que existem outros seres de outros planetas que podem invadir a Terra e dominar este mundo. Tudo isso por causa de um plano que a elite global tem já há muito tempo de colocar a culpa nesses supostos alienígenas, sendo que, na verdade, são os próprios senhores do mundo que vão lançar as bombas da Terra e atingirem as grandes cidades para exterminar a maioria da população num determinado dia, mês e hora. Isso vai acontecer daqui a alguns anos. O projeto Blue Beam, que dizem que agora ele mudou de nome, é um outro nome, ele usa satélites, ele vai usar imagens holográficas nos céus para as pessoas, quando verem isso, pensarem que Deus está voltando, que alguma divindade está vindo, que os alienígenas estão invadindo a Terra. Eles vão fazer imagens holográficas de discos voadores, de ETs, etc e tal, e as pessoas vão acreditar, pois são muito reais, e as pessoas, como são tolas, facilmente manipuladas, a maioria, né, vão acreditar cegamente. Oh my goodness.
Jerusalém, 10 de outubro de 2016. Nem 4 horas ainda, velho. Dá tempo de ir pra Lençóis e voltar pra Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Ô, Rafa, tá virando, velho. O velho tá descendo, pô. Pera aí, para de ser medroso, caramba. Além disso, tem antenas em várias partes de várias cidades, disfarçadas de árvores, de postes, dentro de templos e denominações. Romanista, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi construída estrategicamente nas regiões mais altas de todas as cidades em que elas estão. Por quê? Porque a antena que está dentro dela, dentro das torres que ela tem, dentro das partes mais altas que a denominação que o templo tem, possa atingir um maior número de pessoas. Está tudo ligado. Os Mormons também têm isso aí. E ninguém pode falar nisso. Só que essa antena serve para emitir uma onda sonora de microfrequência que fará com que você ouça, não pelo ouvido, mas dentro do cérebro diretamente, o som que eles emitirem dos satélites ou de algum outro lugar aqui na Terra, para que você pense que de fato os aliens estão invadindo a Terra, o Messias está voltando, etc e tal. Som estranho. Tá vindo do céu. Que som é esse, cara? Som esquisito, tá vindo do céu. Som estranho, cara. Tudo isso é um plano muito bem elaborado, já faz muito tempo. Então, quando as pessoas verem aquilo e ouvirem na própria cabeça, vão acreditar. Só que, nesse momento, será tarde demais, porque as grandes cidades, preste muita atenção, fuja das grandes cidades. Porque as grandes cidades serão atingidas com bombas atômicas e outros tipos de bombas. Essas bombas exterminarão
todas as pessoas que estiverem nessas cidades. Isso é o projeto Blue Beam. Eu estou falando do assassinato de 1/3 da população mundial atual. Você duvida? Esses 4 jornalistas que estavam investigando a questão do projeto Blue Beam denunciaram esse projeto e, curiosamente, morreram na mesma semana em locais diferentes do mundo da mesma coisa, ou seja, um ataque fulminante do coração. As pessoas vão pensar que são os aliens. Quando se derem por conta, já estarão mortas, nem perceberão. Tá entendendo? As pessoas verão imagens holográficas de alienígenas, de discos voadores, e quando menos esperarem, serão atingidas por bombas atômicas gigantes que dizimarão as cidades grandes. Então eu vou dizer aqui para vocês, fujam para os campos, fujam para lugares onde tem poucas pessoas, aprendam a sobreviver nesses lugares, porque serão os únicos lugares que não serão atingidos. Os senhores do mundo, repito aqui, querem um mundo limpo. Os senhores do mundo não querem tantas pessoas. Ah, você duvida? Então vai ver as Pedras Guias da Geórgia, um monumento que foi erguido, segundo alguns estudiosos dizem, pelos Rosa Cruzes, que fazem parte também, né, dessa corja aí, onde tem os 10 mandamentos da morte. Os 10 mandamentos para a humanidade. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. O primeiro mandamento diz: a população não deve ultrapassar 500 milhões de habitantes no mundo. Hoje nós estamos a quase 8 bilhões. Isso significaria uma morte de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Os senhores do mundo não querem um mundo cheio de pessoas. Eles se consideram uma raça superior. Eles são quem, então? Como no áudio ali, não são alienígenas. As aliens are, they're extra-dimensional beings. São seres extradimensionais. Ou seja, são demônios. A Escritura fala que o mundo jaz no maligno. 1 Yohanan vai falar isso, né? Traduzido como João. Então, a primeira carta de João. Capítulo 5, verso 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Os demônios controlam esse sistema maldito sob a permissão do Eterno. Então, esses seres que controlam são demônios. E também tem outros mandamentos aí nas Pedras Guias da Geórgia, né? Como saiba reproduzir, ou seja, não ter muitos filhos não, porque nós não queremos uma superpopulação. Queremos um mundo limpo e livre só para nós, enquanto vocês aí têm que viver como escravos, miseráveis. Tem muitas outras coisas aqui que eu teria para falar, mas basicamente é isso, é um alerta. Estude sobre isso para se inteirar do que vai acontecer, porque será muito terrível. Prepare-se. Prepare-se. E se você ainda pensa que será arrebatado antes da tribulação, que isso é só para os que supostamente ficarem, você vai estar no céu, num paraíso, enquanto aqui na terra vai ser inferno, vai estudar, meu amigo. Vai estudar. Eu tenho aqui já 5 vídeos comprovando biblicamente nos originais escritos em grego koiné que o arrebatamento da igreja, em hipótese alguma, será antes da tribulação. Em hipótese alguma. Todo mundo vai continuar aqui na terra durante a grande tribulação. Não existe nenhum único versículo que comprova que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Nenhum. Desafio qualquer pessoa a me provar isso. Nenhum. Pois já comprovei. Os 5 vídeos estão aqui na descrição deste vídeo. Veja-os e tire suas próprias conclusões. Porque
todos vocês, você, meu amiguinho, você vai ver tudo isso acontecer. Você vai continuar aqui na Terra enquanto tudo isso estiver acontecendo. Se você não morrer antes. Porque será isso aí, o Projeto Blue Beam e a perseguição do anticristo. Termo mais correto, anti-messias. Eu tenho muita coisa aqui para me falar. Se eu for falar aqui, eu vou ter que gravar 500 milhões de vídeos. Então é isso aí. Acordem e se preparem. The major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Você duvida? Então vamos ler na Escritura, porque a Escritura fala isso. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Hora, dia, mês e ano. Para que, preste atenção, matassem a terça parte dos homens. Homens aqui está falando homens e mulheres, tá bom? Humanidade, tradução correta. Agora, veja bem, por causa de que esses seres humanos irão morrer. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Pois eu ouvi o número dos exércitos. Fazendo a conta, seriam aproximadamente 200 milhões. Versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Verso 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, ou seja, da humanidade. Versículo 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. O apóstolo Yohanan, que é no hebraico Yohanan, traduzido erroneamente como João, teve esta visão que o Eterno o concedeu para ele relatar no livro do Apocalipse. Isso vai acontecer daqui poucos anos. Então isso está remetendo à guerra. Guerra. Tudo aqui é uma simbologia, metáfora. Yohanan usou de metáfora para descrever, para que ninguém pudesse entender na hora, né? O que significava. Isso se refere a exércitos militares. Eles têm boca que sai fogo, fumaça e enxofre. Tanques de guerras, aviões de caça, metralhadora, bazuca. Boca que sai fogo, fumaça e enxofre. Entendeu? Militares terão esse poder nessa hora e vão matar a terça parte da humanidade. Sua cauda como serpentes. Ali refere-se a um tipo de arma de curto alcance que é capaz de atingir as pessoas a curta distância. Então, como serpente, né? Então vai ferir ali o ser humano, também vai matar. Então é basicamente isso, o significado dessa simbologia.
Atentem para o aviso que vos dou. Portanto, se alguém lhes disser que o Messias voltou e está lá no deserto, não deem ao trabalho de ir ver. Se disserem também que está escondido em certo lugar, não creiam nisso. Mateus 24, 26.